Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Yoga Sem Fronteiras, iniciando mais um momento de compartilhamento, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Existem muitas passagens belíssimas com significados amplos e profundos contidas no Evangelhos. Palavras que Samana Jesus nos deixou como um legado de luz para nós que somos buscadores espirituais. Mas dentre todas, sem dúvida nenhuma, ao menos a mim, a que se figura como a mais bela, a mais poética, é justamente quando ele fala das aves do céu e das flores do campo. Passagem esta que está contida no Sermão do Monte, porque trata-se do capítulo 6 de Mateus. E nós sabemos que todo o capítulo 6, 7 e 8 são referentes ao Sermão do Monte. E nessa passagem especificamente, que está em capítulo 6, versículo 25 de Mateus, e essa é uma das passagens que talvez eu mais tenha trabalhado nesse período bastante longo, onde eu fazia palestras sobre o Evangelho, que se trata dessa visão que Jesus nos convida a olhar ave e flores. Ele começa fazendo uma pergunta, nos fazendo uma provocação. Jesus provoca e ele pergunta: por que vos preocupeis com a vossa vida, com que havereis de comer, com que havereis de beber? Não é a vida mais do que o alimento? Por que vos preocupeis com o vosso corpo, com que havereis de vestir? Acaso não é o corpo mais do que a veste? Aí ele entra com essas frases poéticas e lapidares. Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, não ceifam, e não obstante vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Olhai as flores do campo. Não tecem, não fiam. E eu vos asseguro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como uma delas. Claro que no primeiro momento, o que nos traz como significação é justamente essa questão de nós termos uma visão, uma postura perante a vida de confiança. Confiança na regência divina, na regência cósmica que providencia tudo aquilo que é necessário a nós, que somos partes integrantes desse mesmo cosmos, que fazemos parte dessa grande sinfonia divina que mantém o universo. Então não vos preocupeis. Por que nós haveremos de nos preocupar? No sentido de que tudo aquilo que nos é necessário para que nós possamos cumprir aquilo que é o nosso propósito e missão enquanto seres peregrinos nesse planeta, nos será providenciado. E que mesmo uma possível escassez ou falta de algo é uma falta não necessária, ou é uma falta proposital, para que a partir desse desafio nós possamos angariar crescimento espiritual e amplificação de visão e espaço consciencial. Então tudo tem propósito. Então não vos preocupeis. É um sentido de despojamento, de ancorarmos-nos no que é essencial, que é a
a vida interior rica, bela e divina, e permitir que a própria vida de si mesmo cuide. E ela sempre cuida. Né? Ela sempre cuida. Apesar de nós mesmos que sempre buscamos atrapalhar. Né? Então, essa é a visão geral que nós temos, ou uma visão que salta ao primeiro plano da percepção. Mas, estando eu, há 2 dias atrás, quando eu me levantei e fui preparar o meu café, não sei por que essa passagem me voltou. Ela ressoou, eu me peguei visitando novamente essa passagem. Mas ali naquele momento eu tive uma nova percepção dessa mesma passagem. Uma que eu ainda não, até hoje eu não tinha tido. Né? Porque se nós pararmos para refletir, nós vamos ver que Jesus, né, está falando de ave e de flores, que são belezas que estão no céu e outras belezas que estão na terra. Vejam, né, as aves têm por suporte o céu, isso simboliza a espiritualidade. As flores, as plantas se enraizam na terra, isso simboliza a materialidade. Então Jesus parece mostrar muito claramente que nós não devemos alçar voos, né, em uma postura abstrativa absoluta, pensando apenas no espírito, em detrimento da matéria. Que esses 2 polos, matéria e espírito, não são antipodais, não são opositores, e sim complementares. Nós temos sim que olhar as aves do céu. Isso simboliza a busca da espiritualidade. Né? Esses elementos que vagueiam no espaço amplo da espiritualidade. Mas logo depois que ele convida a olhar as aves do céu, ele convida também a que se olhe a beleza que existe no plano da terra, que reveste os campos, que são as flores. Né? E nos faz ver, Samana Jesus ou Shiva Jesus nos faz ver como é belo tudo aquilo que se encontra na materialidade, ou seja, na nossa vida concreta, nesse plano de vida que nós estamos atravessando, nesse planetinha azul, nessa nave mãe Terra, nessa grande viagem que fazemos no espaço, habitando esse planeta, essa nave sideral. Né? Como que tudo que aqui também está é belo. É belo porque nós temos a consciência das 2 dimensões, que são complementares e não excludentes. Porque muitas vezes nós, neófitos no caminho espiritual, nós tendemos a negar a matéria para abraçar o espírito. Né? E negando a terra para abraçar o espírito, talvez nós estejamos em um caminho contrário àquele que Jesus tem mostrado como o bom caminho. Porque negar a materialidade é negar algo que está dentro do plano divino. Nós temos que espiritualizar a matéria e materializar o espírito. Este é o caminho da sabedoria. Espiritualizar a matéria e materializar o espírito. E com isso se estabelece uma interconexão. E não há mais a separatividade ou a dicotomia, esse jogo entre bem e mal, entre céu e terra, entre luz e escuridão. Aí nós vemos tudo como parte de uma só orquestração, de uma só sinfonia. E isso é muito belo.
E é interessante esse processo, porque às vezes nós passamos anos trabalhando com um elemento, né, com um contexto, né, com um conceito, com uma ideologia, e nós não percebemos que às vezes, né, no mesmo quarto pode ter janelas diferentes que mostram, que se abrem para perspectivas diferentes, para realidades diferentes, para paisagens diferentes. Então é uma surpresa muito grata quando nós visitamos aquilo que já conhecemos e percebemos ali novas significações que se adaptam ao momento que nós estamos vivendo, que traz uma mensagem contundente para nós aqui e agora. Porque as significações são pertinentes aos nossos momentos vivenciais, aquilo que precisamos ter de leitura naquele momento perante a realidade que nos desafia e nos convida a uma interação proativa. Isso até me lembra da segunda carta de Pedro, né, quando Pedro diz: ficai sabendo primeiro isto, que nenhuma parte das profecias é de particular interpretação. Que lindo isso! Como Pedro teve essa percepção, né, que nenhuma parte das profecias, ou seja, das escrituras, é de particular interpretação. Com isso ele quer mostrar que não existe uma interpretação só, que nós podemos ver a mesma coisa por ângulos diferentes e subtrair daí significados novos, significados renovados, né? Ressignificar cada coisa. E com isso nós amplificamos, né, a nossa percepção da própria vida e de nós mesmos como seres colocados dentro dessa vida. Isso é de uma beleza singular. Então o convite que foi feito a mim e que eu compartilho com vocês é este. Primeiro, não vos preocupeis com a vida, com que havereis de comer, com que havereis de beber. Não é a vida mais do que o alimento? Não vos preocupeis com o corpo, com que havereis de vestir. Não é a vida mais do que o vestuário? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. E não obstante, vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai os lírios do campo, ou as flores do campo. Elas não tecem, não fiam, não tecem, e não obstante, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como uma delas. Então, existem muitos convites nessas palavras de Samana Jesus. E eu fiquei muito feliz de poder ter me conectado a mais uma das infinitas possibilidades interpretativas dessa passagem. Como são infinitas as interpretações passíveis em todas as passagens dos textos do Evangelho, das palavras de Shiva Jesus, como também de todos os outros textos de sabedoria que nos foi legado por todos os avatares e mestres e instrutores planetários que tiveram entre nós e conosco aqui, nesse planetinha Mãe Terra. E isso é realmente muito belo. Então, gratidão a você que nos acompanha no nosso canal, que compartilha os nossos conteúdos, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras, espiritualidade livre
para consciências libertas. Shiva Shambhu.